dia, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Meu nome é Rosângela Dias, eu sou a sua professora de redação. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o gênero textual crônica. E eu pretendo que vocês saiam, após assistir a esse vídeo, conseguindo reconhecer que gênero textual é esse e quais são as características dele. Vamos lá? A crônica é um gênero textual que pertence ao tipo narrativo. E o que é narrar? Narrar é contar uma história, contar um fato, um acontecimento. Logo, a crônica, ela aborda acontecimentos, porém acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, com uma narração bem curta. O tempo em que a história de uma crônica se passa também é um tempo curto, pode acontecer em um dia, em algumas horas. Este gênero textual, ele está entre o jornalismo e a literatura. Por esse motivo, você consegue encontrar, você certamente vai encontrar crônicas publicadas em revistas, jornais, ouvir em rádios. Por quê? O objetivo desse gênero é nada mais, nada menos que fazer uma análise crítica das situações do cotidiano, do dia a dia. Então, você observa que as crônicas, muitas falam das questões familiares, das questões sociais, e possibilita que o leitor faça o quê? Uma reflexão em torno deste assunto que está sendo abordado, que está sendo colocado para o leitor, para o receptor. Então, reforçando aqui as características da crônica, são textos curtos e de fácil compreensão. Possui uma linguagem bem simples, despojada, é tranquilo de vocês lerem. A narração conta sobre situações do dia a dia, do cotidiano. E como a narrativa ela é curta, ela possui o quê? Poucos personagens e às vezes nenhum, tá? Pode acontecer de não ter nenhum personagem. Caráter crítico sobre o comportamento e situações. É em torno disso que a narrativa é feita. Às vezes pode acontecer desse texto apresentar um humor crítico, irônico e às vezes até sarcástico. O tempo da crônica, ele é um tempo cronológico, ele é determinado. Não é um tempo que você precise tentar adivinhar quando foi que passou aquela história que está sendo contada. Você consegue perceber exatamente quando foi que aconteceu lendo o texto. Há vários tipos de crônicas. Nós vamos falar aqui de alguns, hoje apenas de alguns. Existe a crônica descritiva, que como o nome diz, ela descreve, detalha o que? Pessoas, animais, objetos que estão sendo citados naquela narrativa. Descreve também as situações corriqueiras, como foi que elas aconteceram, e sempre com essa linguagem o quê? Dinâmica e conotativa. Lembrando que a linguagem conotativa é aquela linguagem com sentido figurado, não com sentido real. Há também a crônica narrativa, puramente narrativa, que ela apresenta ali aqueles elementos de uma narração que nós já conhecemos, como enredo, personagem, tempo, espaço, e ela é contada em primeira ou terceira pessoa, sempre do singular, tá? Então, a crônica narrativa é aquela crônica que traz os elementos de uma narrativa, né, comum, tá? Então, você vai encontrar ali um enredo, embora seja contado de forma breve, personagens, tempo e espaço. Então, você identifica essas características, você está mediante a uma crônica narrativa.
As principais características da crônica narrativa está em conter humor, ação e crítica, que é uma característica mesmo da crônica. Há também a crônica dissertativa. Lembrando que dissertar é você o quê? Colocar a sua opinião, externar a sua opinião sobre um determinado fato. Reforçando ainda que um texto dissertativo ele pode também ser expositivo, mas nesse caso da crônica dissertativa, ela está voltada ao autor colocar a sua opinião sobre aquele assunto que ele está colocando, que ele está escrevendo na sua crônica. Ela pode ser escrita em primeira também ou terceira pessoa, só que nesse caso aí do plural. Temos ainda a crônica poética, que é aquela crônica que ela apresenta versos poéticos. Você percebe ali que uma história está sendo narrada, está sendo contada, só que não é em forma de prosa, é em forma de versos. E ainda a crônica jornalística, porque ela mistura o quê? Tipos textuais da narração e a argumentativa. O texto dissertativo argumentativo. Então, quando eu tenho uma crônica jornalística, eu tenho um mix de tipologias textuais. Ele vai ser, ao mesmo tempo, narrativo e argumentativo. Ele apresenta notícias, como sempre, fatos baseados no cotidiano. O detalhe principal da crônica é esse, que a narração é feita com base no que ocorre no dia a dia. Não importa o tipo da crônica que você esteja escrevendo, tá? Nós temos aqui alguns cronistas brasileiros que vocês conhecem, né? Podem até não ter lido, mas ao menos conhecem de nome. Alguns vocês conhecem de nomes. José de Alencar era um cronista, Machado de Assis. Trazendo para um tempo mais recente, temos aí o João Baldo Ribeiro, Luiz Fernando Veríssimo, Arthur Chechel, Arnaldo Jabor, Marta Medeiros e a nossa Lia Luft. Todos esses são cronistas brasileiros, não são os únicos. Eu estou citando aqui, né, os mais falados, os que caem, inclusive, em concursos públicos. Concurso público e também no Enem. Então, meus amores, em relação à crônica, a esse gênero textual, é isso que nós temos que falar. Nós nos encontraremos na próxima aula. Tchau!